E aí o Lucas falou sobre os técnicos argentinos, tá aí um detalhe também. É claro que a gente tá falando da Conca Champions, às vezes até parecer que não, a gente tá falando do modo geral aqui, mas a Argentina tem uns técnicos muito bons, o Diego Simeone tá há anos lá atrás do Madrid, né? É, mas os jogadores, a base do futebol argentino, ela tem sido agora com a La Scaloneta uma outra coisa, mas vinha decaindo, vinha, como é que eu posso dizer? Vinha nas competições, vinha em vice-campeonatos seguidos, mas faltava alguma coisa. Agora tem alguma organização por trás que está melhorando isso, mas os técnicos por um bom tempo sempre manteve ali, tanto em clubes quanto em seleção. O que parece hoje o problema da Argentina, só para não deixar de passar no argentino, é o financeiro mesmo. Talvez a moeda, a organização financeira mesmo de esporte também, o investimento no esporte. Mas os técnicos realmente, quantos técnicos já, dezenas, milhares no Brasil e na Europa, que é o que às vezes você se pergunta, por que o brasileiro não vai? Por que outros. Tem muito argentino em vários lugares. Então o técnico realmente é um negócio que dificilmente você vê em- com pouca quantidade nos lugares. Então realmente a gente ainda tem muito disso. Mas o Mário falou, no final a gente vai sempre com. Acho que vai estar sempre passando por isso. O estudo, ele é muito importante, essa preparação. Então, não sentar no trono e achar que aquilo ali vai ficar para sempre, porque não, isso muda com o tempo e a seleção, o futebol dos Estados Unidos, como seleção, como o clube está acontecendo, é o atual campeão da Conca Champions. Os Estados Unidos fez uma frente com a Holanda, sim, fez uma boa Copa do Mundo, poderia até chegar umas quartas de final pela situação, mas é um desenvolvimento. E não me surpreenderia, por exemplo, se chega numa semifinal, por exemplo, 2026 na Copa do Mundo, porque a preparação que eles estão fazendo é bizarra. Fala, Mário. Cara, e o estudo deles não é apenas com a dinâmica do jogo, com a formação de treinadores, eles têm também estudo de mercado. Se você reparar, eles estão tirando valores jovens de Brasil e Argentina. Caras que eles pensam assim, pô, esse cara talvez vai estourar. Então, ele poderia, pô, fazer, digamos, um estágio na MLS para depois ele ir para a Europa. Ou ele pode acrescentar muito aqui na MLS e, de repente, ficar aqui, né? Você vai ver, lá no MLS tá cheio de argentino novo, né? E do Brasil a gente pode citar alguns exemplos, tipo Thales Magno, estourado no Vasco. Você pensa, puto, o menino vai para a Europa. Ele foi para o New York City, né? O Brenner no São Paulo, né? Tem mais alguns valores aí jovens que, tipo assim, a análise de mercado dos caras é tão certeira que se passa, tipo, ali uns 4, 5 meses, o menino vai para a Europa e não para a MLS. Então ele já chega o menino ali, tipo, na raiz, um valor altíssimo, não tem nem como recusar. O clube vai ganhar um dinheiro doido nisso daí, né? E aí, tipo, leva o menino para um clube da MLS e ele vira um pilar lá, né? Vira uma peça-chave, fundamental. E a hora que sair, vai sair de lá muito mais valorizado, né? Então, estudo de mercado, estudo do jogo, a formação de treinadores, então, tudo isso é algo que deixado de ligar e se continuar dessa forma, eles vão galgar degraus aí altos. O Tafarel até confirmou aqui, o Brenner, ele tá oportunidade, foi para o Udinese, da Europa. Eu queria até trazer um ponto aqui, James, se me permite. Pode falar. É o seguinte, cara, é exatamente isso que o Mário falou. Os Estados Unidos fez alguma coisa muito parecida com o que o Japão fez quando traz o Zico, o Stojkovic, enfim. É justamente o seguinte, veja, eu não entendo de futebol, de soccer. Eu vou trazer alguém que entenda, né, aquela questão do intercâmbio. Só que eu acho que eles dão um passo à frente. Quando eles querem reformular a MLS, trazendo, vamos dizer assim, jogadores aposentados, entre aspas, né, como é o Bale, como foi Ibrahimovic, Beckham, Villa, enfim, outros atletas. O que ele que tá na lei, Sim, sim, exato. Eu acho que eles dão um passo à frente. Veja, eu não quero trazer mais jogadores que estão em fim de carreira. Eu quero trazer um produto que ainda eu posso extrair dele, né, que são jogadores mais novos. E como é que eu faço isso? É justamente aquele intermédio.
Por exemplo, veio pro LAFC, ele deixa a sementinha dele lá de jogador experiente, de jogador campeão de UEFA Champions League, jogador de seleção, mesmo que seja uma seleção de tão expressão, mas ele deixa a experiência dele. O Ibrahimovic vai lá, deixa a semente dele. O Beckham, quando ele sai do LA Galaxy, ele deixa de ser um jogador para ter experiência agora de gestão de futebol de um mercado que é extremamente envolvente, que é o da Premier League. Então veja quantas sementes são deixadas ao longo do processo. E aí eu vejo que é justamente o que os Estados Unidos está fazendo. Ele foi um passo à frente disso. Ele não quer trazer mais jogadores aposentados. Ele quer justamente ter todos os tipos, pronto, ele quer ter todos os produtos na mesma prateleira. Ele quer ter um produto experiente, ele quer ter um produto novo, ele quer ter um jogador que vai deixar de ser jogador e vai ser gestor, porque tudo isso agrega no final da ponta. Eu vejo mais um pouco desse lado. Ô, Lucas, e você vê, por exemplo, cara, a engenharia de futebol é impressionante. Eles fazem 2 torneios, né, importantíssimos para que eles aprendam e troquem figurinha com a galera que chega lá para jogar. Em transição de temporada, que é a International Cup, e o outro em meio de temporada, que é a Florida Cup. Então você pensa, meu, se cada gringo que vai lá jogar, se eles não trocam a figurinha, observam os caras, vão anotando algumas coisas, com certeza, né? Eles aprendem, inclusive, trazendo campeonatos com clubes famosos para lá, né? Algo que você imagina, por exemplo, uma International Cup no Brasil, né? Não tem nem grana para isso, né? Então, usufruindo até do poder econômico deles, meu, eles trazem os caras para cá, tipo, resultado é detalhe, é pela experiência, né? Pra presenciar os caras jogando ali e anotar tudinho no papel, olha, ó, o que os caras estão fazendo, como que é a movimentação, como a preparação deles, né? Etc, etc. Eu poderia até completar alguma coisa aqui, mas existem alguns pontos que eu precisaria ter certeza, para não falar igual o Gabriel, não sei falar alguma coisa rasa, porque eu não sei qual é a influência que existe do futebol com outras partes aqui do Brasil. Porque eu vou colocar no Brasil, o Brasil tem muito talento, tem tudo. Eu vejo, de verdade, que o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, poderia ser uma das melhores, se não for o melhor campeonato nacional da América, pelo menos da América. E acho que poderia disputar, por exemplo, com um campeonato português da vida, um campeonato francês, porque o negócio, a nossa vantagem é a base. Se a gente consegue ter uma situação financeira e mantém a base, igual o Flamengo consegue, hoje o único time mesmo, tô até falando isso com um amigo esses dias, eu acho que o único time mesmo do Brasil que consegue manter jogadores e tem essa gestão interna, não depende tanto dos patrocínios, por assim dizer, tá? Com a pessoa, tá maluco isso aqui? Não, tem patrocínio que precisa, assim, mas é um dos que tem uma quantidade melhor financeira para manter jogadores e brigar para não deixar os jogadores saírem e talvez aumentar salário, é o Flamengo. Mas se você tem todos os times, a maioria do Brasil hoje, com isso, qual a qualidade que o Brasil vai ter? Vai ser muito maior. Aí vai poder comparar com a década de 70, 80, onde você tinha o Zico, o Roberto Dinamite jogando aqui. Beleza que na época é a questão do passe, não muito pelo financeiro. Mas o Brasil vai ter condição de, por exemplo, ter um jogador onde existem jogadores com ambições mais para o financeiro do que jogar na Europa. Agora, aquele que quer jogar no Barcelona, no Real Madrid, não tem muito o que fazer. Quando se trata de finanças, o jogador pode receber aquele valor aqui no Brasil, se o time tiver a condição. Então, passa muito por essa preparação do estudo para você manter e ser competitivo, ganhar dinheiro e ter a condição de fazer a manutenção com contratações que os Estados Unidos faz e muito bem, a exemplo do Bale. O Bale chega no LAFC não como um designer player, e sim como um jogador de uma outra categoria. E quando eu falo designer player, para quem chegou na live, não está acostumado com as regras, a liga é independente, e aí eu falo, não sei em que ponto o Brasil tem influência, porque a liga da MLS é uma empresa. Ela é uma empresa fechada com franqueados. A cada franquia tem um dono e cada dívida que surgir lá sai do bolso do dono. Como se o John Textor, que é proprietário, majoritário do Botafogo, tivesse que pagar cada centavo que ele devesse. Ele não pode sair do Botafogo sem pagar. Alguém tem que pagar aquilo ali. Não vai ser passado de presidente em presidente.
Então, assim, o LAFC contratou o Bale e fez uma baita de uma sacada, porque ele é um designer player de fato, mas não contrataram como designer player. Então, a expertise para fazer contratação, a expertise para fazer scout, para ter os jogadores como brasileiros, colombianos, mexicanos que jogam na seleção hoje dos Estados Unidos. Então, tudo isso tem uma influência gigantesca na evolução. E quando eu falo do Brasil, é esse ponto de tirar um pouco não vou falar soberba, que aí vai falar que eu tô criticando o campeonato brasileiro e tudo mais. Muito pelo Não, mas contrário. pode criticar. Não, mas é Fica à porque vontade. eu não sou muito dessa vibe, porque quando eu falo de criticar, não é criticar, é que eu vejo que pode melhorar, a gente sempre pode melhorar. Mas é basicamente o que você falou a MLS é uma liga com franquias. Então se pensa num todo. Tipo, o campeonato vai ser bom, os times vão ser bons, o meu time vai ser bom. Aqui no Brasil já teve a discussão até que a Leila teve que dar entrevista, porque o Flamengo, o Corinthians e outros clubes ficam discutindo coisas imbecis na reunião para definir a liga. Então o futebol brasileiro não vai para frente. E não é só no Brasil, acho que na América do Sul em geral, muitos clubes não querem abrir mão de coisa pouca que poderia se tornar muito maior, como você falou. Se os clubes restantes do Brasil conseguissem também ter algo parecido à condição que o Flamengo tem, o futebol brasileiro seria muito melhor de ver, de acompanhar, de manter jogador. Mas eu acho que é a mentalidade, é o que eu falei. O conhecimento e a organização no Brasil é menos valorizado do que nos Estados Unidos e em outros lugares. É uma pena, mas é verdade. Assim. Eu já quebrei muito a cabeça, eu já desisti. Assim. Eu deixei na mão de Deus. Não Eu desiste, sei sim, não faz verão. Mas eu entendo isso, porque eu penso muito sobre esse ponto. Mas é aquilo, é a questão de coletivo que tem que ter. Mas, um exemplo, o Romário. Eu sou um fã, eu gosto muito do Romário, a história do Romário, as falas dele, é legal. Eu gosto desse lado também do futebol. Porque às vezes eu falo muito para essa parte de finanças, não é? A pessoa vai achar, pô, o cara é um chato, zero à esquerda, que não gosta das cantingas, não gosta da zoação. Gosto pra caramba. Só que pode ter os dois. E essa função das brincadeiras, acho que é mais pro jogador. Já começa por aí. A não ser que seja aquilo. Se tu quer falar, tem que estar fazendo. Primeiro faz, tem que ser feito, depois você vai brincar, vai zoar e falar as coisas que você tá falando aí. Então, ganhou, aí brinca. O exemplo do Real Madrid. O Real Madrid venceu teve um jogo. O jogo da Copa do Rei, por exemplo. O Real Madrid venceu o jogo da Copa do Rei. Depois eles falaram da competição e tal. Não falaram que ia ganhar. Você não vê um jogador falando. Vai ter um ou outro, vai falar que é favorito, mas que vai ganhar, que vai. Não. Então, esses caras desse nível, tem essa mentalidade, eles têm que fazer igual. Você não quer ser igual, não quer vencer títulos, não quer se manter a longo prazo. Por exemplo, o Flamengo, a gente voltando pro Flamengo, passou por 7, 8 anos de manutenção financeira, pagando dívida, tirando os déficits para, enfim, ter um superávit. Isso foram anos. É a longo prazo. Hoje está colhendo os frutos. E é cuidar para se manter assim. E não vai ser todo ano que você vai ganhar Libertadores. E o Flamengo tem que entender isso e deixar de ficar mal acostumado. Sei que é difícil, ainda mais torcedor, mas faz parte. O Palmeiras passou por anos de construção. Eu até falei recentemente com um amigo que, há 10 anos atrás, basicamente, o Palmeiras estava sendo rebaixado. Hoje é bicampeão, tricampeão da Libertadores. Então é um processo de construção. Eu lembro da presidente, o Nóbrega, que foi muito importante. Então, assim, são etapas. A gente tem que entender que essas etapas têm que acontecer e ter paciência e fazer o trabalho. Isso vai, e com o tempo vai acontecer. 30 anos depois da criação da MLS, basicamente, para arredondar, olha onde está a MLS, olha onde está brigando. Então, é um trabalho, tem que ser um estudo e com o tempo vai acontecer. Então, passa por um estudo. Isso, o Campeonato Brasileiro vai ser o melhor da festival. E briga com as ligas interessantes da Europa, como o Campeonato Português, que vez outra é considerada uma das 5 principais, que aí dá aquela pontuação de 2, de múltiplo de 2 para a bota de ouro, a estrela de ouro.
dar aquela relevância. Então, precisa disso. Se não tiver, igual, hoje o Brasil está procurando um técnico fora. Aí volta aquela crise, vai ter ou não um técnico fora. Aí a gente vai entrar para outros assuntos, mas para não ficar muito nisso, isso passa por um estudo. Porque se você tem isso, você vai ter uma base boa para técnico, jogador, vai ter manutenção. Aí você pode colocar também, os Estados Unidos, a gente vai falar um pouquinho do México também, tá, gente? Que o pessoal, às vezes, da live deve falar, poxa, quem tá assistindo, só estão falando dos Estados Unidos, o negócio será com catinho pra falar dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um lugar maravilhoso de se morar para muita gente, para negócios, porque às vezes é mais seguro, porque tem muitas coisas para fazer, a moeda é sensacional, então tudo isso é um atrativo para muitos jogadores, para muitos aspectos, para se construir família, para ter dupla nacionalidade. Quem não quer ter uma dupla nacionalidade relacionada aos Estados Unidos? Muitos têm essa vontade, por muitos aspectos. Enfim. Então, às vezes, nem o salário vai ser o que mais importa para o jogador. O Bale não chegou recebendo o maior salário do mundo. Ele veio com um salário simbólico, nem era designer player. Ele veio porque ele quis, porque hoje já era meio que um plano para ele. Ele fez um contrato de 2 anos mais ou menos, nem cumpriu o contrato, e já é jogador profissional de golfe. Porque lá tem a Liga do Golfe, e é o que ele queria fazer. Então, assim, existem atrativos. Mas o Brasil também tem. Só que tem que ter esse estudo, gente. Se não tiver, vai ser muito complicado. Aí eu vou deixar vocês falar, e depois a gente passa pro México, porque senão não vão bater em mim, porque eu sei que o México também tem que falar, né? Não, só uma analogia que eu pensei aqui, que às vezes é mais fácil construir uma casa num terreno que não tem nada do que você reformar uma casa velha que já, tipo, você não pode derrubar ela, você tem que reformar. Pelo futebol brasileiro ser muito conservador, eu acho que é mais difícil construir essa liga do que foi a MLS, porque ela começou meio do nada. Na MLS você não tem uma Gaviões ou uma Mancha Verde fazendo protesto na porta do seu CT, querendo tal técnico, mas querendo... Você consegue imaginar 100 americanos lá com a plaquinha fora não sei quem, assim, invadindo o CT? É uma cultura diferente. Então é algo que o Brasil tem que aprender a lidar como cultura. Tem vários outros problemas que vêm dentro do futebol que precisa ser solucionado junto com parte financeira, com parte de organização, enfim. Então, não só o Brasil, na Argentina também. Muitos jogadores também são ameaçados por torcida organizada. Então, parte muito dessa parte cultural também. Ao mesmo tempo que a torcida sul-americana é muito boa em uma parte, ela acaba tendo muita influência na parte negativa também. Mas eu vou defender também, né, cara? quando isso aqui, vou defender também a torcida sul-americana, porque o pessoal às vezes critica, mas vamos defender a nossa raça também, porque, gente, às vezes é complicado você ter um time de ponta e tá em baixa por às vezes bobagem. Não faz muito sentido, sabe? Então é complicado mesmo. Às vezes eu entendo, mas é aquilo, do fazer o seu trabalho. E fazer depois falar, querer brincar, querer falar as coisas, querer levar pro lado folclórico, que às vezes é legal também, que agrega, dá aquela vontade de acompanhar os jogos. Bom, o Mário falou, pô, a gente fazer aquilo ali mesmo pra trazer a galera pra vir pro jogo. Pô, o cara falou isso aqui, vai fazer mesmo? Mas tem que fazer. E às vezes é esse o problema. O Brasil e alguns campeonatos não fazem. Como o México também tá deixando de fazer e tá tendo esse resultado aí, tá só caindo. Fala aí, Mário. Não, falando da cultura, a cultura é gestora também no Brasil, né? Tipo, reunião da CBF é um querendo matar o outro. Não é, tipo, todos concordando para o bem comum da liga. Vamos, não sei o que. Pô, o Clube dos 13, finado o Clube dos 13, acabou porque um não concordava com a porcentagem de lucro de televisão, o outro não concordava com a divisão do jeito que... Com essa cultura nunca vai dar certo. Entendeu? Tipo, visando o que é bom pro próprio clube, pro próprio amigo, né? Não tem uma cultura ali, tipo, vamos nos unir para ver algo que vai fazer a liga ser mais vendável para o exterior, ou para arrecadar mais lucro geral e depois a gente resolve os dividendos e tal. Não, tipo, a pergunta a se fazer é, eu vou ganhar acordo. Aí se firma o acordo, né?
não tem essa cultura de gestão que tem agora na MLS, mas que já tinha na Premier League, na Serie A da Itália, né? Fala aí, Lucas, quer falar alguma coisa? Não, cara, referente a isso, né? Comparar liga por liga, digamos assim, né? Eu acredito que a gente falou tanta coisa que eu acredito que seja esse o assunto. É, realmente, um país intercontinental como é o Brasil, às vezes eu acho que é realmente isso que o Mário falou, muito mais a cultura. Porque os Estados Unidos é tão grande quanto, e às vezes consegue galgar caminhos únicos, digamos assim, como é a liga. Aqui no Brasil é farinha pouco, meu pirão primeiro. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Teve um campeonato, se eu não me engano, foi a Série A, que o CSA tá na primeira divisão. Teve um clube aí, porque só um jogador de um clube pagava a folha toda do CSA. Né? Então, assim, até quando a gente vai ficar nessa igualdade, entre aspas? E eu não vejo igualdade nisso. Não estou dizendo que o CSA não seria capaz de ganhar em tal time. Não estou dizendo isso. Né? Mas aí você chega no MLS, você tem vários esportes, você tem o CAPS. Que é o teto salarial, claro, com alguns penduricários, digamos assim, para você fazer as contratações. Né? Na Alemanha, você vai para a Alemanha, porque o time está na Bundesliga da Série A e B, o cara tem que ter centro de treinamento de base. Tá tudo homologado, tem que estar tudo testado. Aqui, você vai para futebol feminino, tem time que não tem nem sabão em pó para lavar o uniforme da gente. Então, vai ser esse nível de amadorismo. É esse amadorismo que a gente vai perder o pentacampeonato do futebol masculino. É esse amadorismo. Essa briga de briguinha aí que o pessoal tá tendo, sem chegar num denominador comum, que vai deixar de fazer a gente ser o futebol coletivo mais vencedor do mundo. Tá aí o Mundial de Clubes diz isso. Em 10 edições, 6 clubes sul-americanos ficaram de fora da final. Aí você fala que é o Palmeiras, você fala que é o Atlético Mineiro. Não, foi Independente Del Valle, River Plate, ficaram de fora. A gente não tá brigando mais pra contar quantos venceram, é quem chegou à final. Exatamente, pô. Exatamente isso. Né? E aí você pega, não tô desmerecendo o Tigres que tira o Palmeiras, não tô desmerecendo o do Japão, rapaz, agora o Kashima Reysol, se eu não me engano, que foi pra enfim, você veja, são eles que estão subindo ou a gente que está descendo? Ou são as duas coisas? Isso é uma pergunta que a gente tem que pensar e responder. E se preocupar com a resposta. Eu acho que eu vejo um pouco, é uma questão muito mais de gestão mesmo, como um todo, só uma gestão única, é pensar na empatia com os outros clubes. Por isso, eu vou puxar um pouco para minha sardinha aqui. Poxa, quantos times da Liga do Nordeste não foram prejudicados por essa Copa do Brasil agora? Todos os vídeos aqui são no meu, por exemplo, contra o Tombense. E isso acaba trazendo um pouco de tristeza pra gente, porque a gente também tá lá, o jogador, batalhando para botar comida no prato da família dele. Posso passar tanto. Aí a gente tem que fazer aqui uma liga pequena, que é a Liga do Nordeste, para fortalecer a Copa do Nordeste e aí a gente tentar conquistar alguns direitos. Eu só estou trazendo aqui, trouxe esse exemplo porque é um pouco mais perto de mim, né? É como se fosse essa comparação. Então, enquanto o brasileiro não entender que o bem de todos vai ser o bem do futebol, a gente não vai sair dessa mesmice.